Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe. Eu me chamo Fábio, sou pastor do Ministério Zoe e eu desejo a vocês boas-vindas. Fiquem à vontade para orar e meditar na palavra junto comigo nessa manhã de 29 de maio, domingão, no dia de a gente poder estar descansando. Alguns vão estar descansando, outros não. E o dia também, sempre, como sempre, é um dia de nós podermos orar a Deus e poder meditar na sua palavra. Eu quero meditar com você numa palavra hoje maravilhosa, uma mensagem que a gente tem que raciocinar, pensar, meditar, orar nela sempre, que vai nos ajudar muito, e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Mas, antes de a gente começar, você que já nos segue, sabe que eu vou pedir para que você faça o quê? Compartilhe. Logo abaixo do vídeo tem uma setinha escrito compartilhar. Clica nesse botãozinho e envie para amigos, para amigas, familiares, pessoas que precisam ouvir a mensagem de Deus. E se você é novo no canal, clique em inscrever-se. Clica no sininho de notificação e você poderá estar todos os dias às 6 horas da manhã, às 6 horas da noite, meditando e orando na palavra conosco. Amém, queridos? E todos os que estão assistindo, todos que vão assistir, não esqueça, por favor, deixe o seu like. Por que deixa o seu like? Porque isso nos ajuda muito. Você deixar o seu like, você deixar a sua mensagem, nos ajuda, torna a nossa mensagem relevante. Você soma conosco e isso faz com que o YouTube veja que nossa matéria é relevante e multiplica, espalhando as nossas mensagens para diversas outras pessoas. Amém, queridos? Então vamos para a mensagem do dia, onde nós vamos estar falando um pouquinho sobre o final dos tempos. É isso mesmo. Irmãos, você já reparou que muitas vezes quando a gente fala do fim do mundo, o fim dos tempos, Jesus vai voltar, Jesus vai levar a sua igreja, muitas vezes as pessoas, elas tiram sarro, usam de chacotas para poder tirar sarro da gente, de mim, de você, porque muitas pessoas não acreditam, não creem, né? Muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro, apenas um livro qualquer, um livro escrito por filósofos, é uma reunião de livros escrito por grandes filósofos, mas que nada disso vai acontecer. Porém, a gente tem uma boa e uma má notícia, né? Boa para nós e ruim para aqueles que não creem. A boa é que todas as profecias que estavam na Bíblia têm se cumprido e cada dia mais têm se cumprido as mensagens. Mais um motivo para que eu possa crer que Jesus irá voltar. E por que é uma boa notícia? Porque eu tenho certeza de que você que é cristão, você que anda com Deus, tem a certeza da sua salvação. E a má notícia é que para os que não creem, infelizmente vai ter que bater um papinho de perto com o papai. Ok? Então, queridos irmãos, eu quero que você possa meditar comigo, porque esse tipo de situação aconteceu com Noé também. Quando nós voltamos lá para o livro de Gênesis da Bíblia, nós começamos a ver no capítulo 6 e capítulo 7, aonde Deus ele decide, sinceramente, vou acabar com tudo, me arrependi de criar essa humanidade, o povo se rebelou, o povo se corrompeu, a violência está largada no mundo e eu vou destruir tudo. Só que existia uma pessoa chamada Noé que Deus tinha bons olhos para com ele. Ou seja, Deus viu tudo acontecer, toda a parte de corrupção, de violência, de tudo aquilo que não presta naquele tempo, mas ele conseguiu enxergar um homem que era Noé, que a Bíblia chama ele de justo e íntegro, no meio daquele povo da sua época. E Deus ele simplesmente fala assim, bom, não é justo que eu mate todo mundo, sendo que esse cara aqui é um cara bom. Então Deus ele simplesmente decide bater um papo com Noé. E eu quero que você acompanhe comigo aí no livro de Gênesis capítulo 6, no verso 13, porque tem muita gente que fala assim, esse negócio de Deus disse, dá até medo, dá 10 tipos de medo diferente. Mas a gente vai entender que Deus ele ama falar com o ser humano e ele sempre falou com o ser humano desde o princípio.
Perceba que Deus ele falava com Adão e Eva na virada do dia. Por quê? Porque Deus ele tem prazer de conversar com os teus filhos. Então, ele vendo com bons olhos Noé, ele simplesmente decidiu, vou lá, vou descer, vou bater um papinho com Noé e vou falar que eu vou matar todo mundo e que vai ficar só ele e a família dele. Acompanha comigo aí no verso 14 do capítulo 6, que diz assim, ó: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, dividia-a em compartimentos e revestia de piche por dentro e por fora. Faça com 130 e 50 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Então, amados irmãos, simplesmente foi uma conversa bem séria que Deus teve com Noé, deixando claro que ele e a família dele seriam os únicos que seriam salvos. Daí eu coloco para você assim, o que era mais difícil? Noé acreditar que Deus falou com ele, ou se corromper no meio daquele povo que todo mundo estava indo para um caminho só? Eu tenho um grande amigo meu na cidade de Ponta Grossa, que toda vez que ele falava comigo, ele falava assim, segue o fluxo. Então a gente falava assim, no tempo de Noé todo mundo estava seguindo o fluxo, estava indo para uma direção só. Mas Noé, ao ouvir a voz de Deus, simplesmente ele teve que parar e falar, não, Deus mandou fazer, agora eu vou seguir outro caminho que ele quer. Porém, amados irmãos, a gente não pode esquecer que essa história de Deus disse, Deus falou com o ser humano, isso é uma história que sempre existiu. Então Noé cria realmente, fielmente, de que Deus falava com os seres humanos. E que quando Deus falou isso e deu essa ordem, era uma questão de provação também, né? Por quê? Porque ele tinha que criar uma arca. Deus disse que ia chover, que ia fazer um dilúvio, que ia fazer tudo perecer. Mas na cabeça de Noé, que nunca tinha visto uma chuva e nunca tinha visto um barco, né? Então ele foi a primeira pessoa que construiu uma arca, que construiu no formato talvez de uma arca, num barco. E ele criou, ele obedeceu fielmente aquilo, fez conforme Deus disse, e com certeza Noé foi por muitas vezes usado como chacota pelo aquilo que ele estava construindo, pelo aquilo que ele estava crendo e por aquilo que iria acontecer. Só que chegou um dia que realmente aconteceu. E sabe o que é o mais legal? Que quando a gente lê a Bíblia, a gente vai tirando algumas coisas interessantes da Bíblia. Quando aconteceu num dia especial. Sabe que dia especial foi esse? Eu creio que nem Noé acreditava que isso ia acontecer. Quando você vai lá no capítulo 7, verso 11, diz assim, no dia em que Noé completou 600 anos. Naquele tempo as pessoas viviam um pouco mais, né, irmãos? E no dia do aniversário de Noé, simplesmente assim, no dia do aniversário de Noé, começou a chover. E Noé entrou com a sua família, com seus filhos, e Deus fechou a porta da arca, e daí começou aquela chuva, e infelizmente ou felizmente acabou tudo. Todo mundo morreu. Nossa, mas ninguém sabia nadar, ninguém podia fugir para as grandes montanhas. Não, ninguém pôde se salvar, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos fala que as águas subiram quase 7 metros acima da maior montanha que existia no mundo. Então não tinha onde você se socorrer. Não adianta correr para o ponto alto, porque a água estava 7 metros acima da montanha mais alta que existia. Ok? E para você ter uma ideia, essa arca, ela só, depois de Deus ter destruído tudo, ao tempo de baixar as águas, o tempo de Noé poder sair da arca, quando tudo estivesse seco, durou em torno de 1 ano. Porque se você parar para pensar, Deus também fez de novo o quê?
que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, ou seja, no aniversário de Noé de novo, simplesmente Deus abre a comporta e Noé desce da arca junto com os animais, tá? Isso é uma obediência, mas ninguém cria nele, ninguém achava que ele era louco, assim como muitas vezes hoje as pessoas devem achar que eu, você, esse monte de crente é tudo doido. Por quê? Porque a gente fica falando da volta de Cristo, porque a gente tem que andar certo, andar no caminho certo. Olha, se arrependa do seu pecado, pare de pecar, pare disso, pare daquilo. Mas hoje ainda a gente tem a opção de pregar para vocês, pregar para todo mundo. Você que está me ouvindo, você tem a oportunidade de pregar para todas as pessoas, para todos da tua família e falar, olha, arrependa dos seus pecados, volte para Deus, porque Jesus está voltando. E Jesus vai voltar e vai levar os seus. Aqueles que tiveram um coração íntegro e justo, como o de Noé, por exemplo, esses vão ser o que Jesus vai levar. Agora, aqueles que não creem e que vão estar levando a vida do jeito que estavam levando no tempo de Noé, infelizmente, vai ter que bater um papinho com o Papai do Céu lá, e não vai ser um papinho talvez muito agradável. Mas eu quero provar isso para vocês no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, capítulo 24, onde Jesus é questionado de quando que essas coisas aconteceriam, né? Quando que essas coisas irão acontecer? Então, no capítulo Mateus, capítulo 24, no verso 36 em diante, diz assim, ó: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, ou seja, na volta de Cristo é assim que acontecerá. Muitas vezes eu quero deixar aqui salientado uma situação aqui. Muitas vezes as pessoas, quando vê essa parte casando-se e dando-se em casamento, algumas pessoas acham, entendem e muitas vezes acabam falando, eu já até ouvi falar isso, que alguns usam esse pretexto para não casar. Mas é mentira, tá ok? Quando a palavra fala casando-se e dando-se em casamento, na verdade é uma maneira de falar assim, as pessoas estão nem aí, as pessoas se juntam com todos juntam um hoje, um amanhã, outro amanhã, é o famoso ficar, né? Esse é o casando-se, porque o casamento nada mais é do que uma união entre duas pessoas por meio da relação sexual. Então, essa é a forma que está sendo explicado nesse texto. Casando-se e dando-se em casamento, ou seja, uma promiscuidade sem fim, de junta-se com um, com o outro, porém Deus jamais é contra você casar. Mas então quer dizer que eu não vou casar? Case, tá bom? Mas, voltando ao nosso assunto, simplesmente, assim como era nos dias de Noé, que era uma bagunça geral, não está muito diferente do nosso dia hoje, você há de concordar comigo, né? Você assiste o jornal, você vê a bagunça que está. Assim também será na vinda de Cristo. Amém? Então, nós devemos estar o quê? Nós devemos estar atentos. Nós devemos estar atentos para essa volta. Nós devemos estar vigilantes para essa volta de Cristo, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Mas a Bíblia ainda lá nos garante que assim como nós conseguimos discernir quando uma estação do ano entra e outra sai, assim também a gente vai conseguir discernir o final dos tempos. Tá? Ou seja, a Bíblia ela cita vários casos, como por exemplo em 2 Timóteo capítulo 3, algumas situações que irão acontecer, que já estão acontecendo, que vai nos remeter, ou que vai nos fazer ter entendimento, discernimento de que o fim está próximo. E quem está tirando sarro, continue tirando sarro. Fazer o que a gente não tem que fazer é orar por você, orar por aqueles que tiram sarro, para que o Espírito Santo te convença e que você pare de ser um cabeção. Tá bom? Amados irmãos, vamos estar orando para esse dia maravilhoso, esse domingão, e vamos aproveitar esse domingão. Vamos lá?
Querido e amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer, Pai, por mais um domingo a qual nós podemos adorá-lo, a qual nós podemos exaltar o teu santo nome, a qual nós podemos ouvir a tua mensagem, que nada mais é do que tua voz, nos chamando para andar com o Senhor. Senhor, enquanto muitos nos taxam de loucos, de fanáticos, a gente sabe que tudo isso faz parte daqueles que andam com o Senhor, daqueles que creem e que querem viver uma vida eterna para sempre, adorando e exaltando ao Senhor. Senhor, nós oramos pelos que não creem, nós oramos pelos que tiram sarro, para que o Espírito Santo do Senhor, Pai, possa os convencer de todo pecado e que eles possam se arrepender. Amado Pai, abençoa o nosso domingo, abençoa a nossa casa, a nossa família, abençoa esse amado irmão, amada irmã, que hoje talvez ainda vai estar trabalhando, ou que vai estar na casa junto com a família. Abençoa esse domingo para eles, Pai. Grandemente, rasga os céus, Pai, de bênção sobre a vida deles, e que eles sejam grandemente abençoados na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, muito obrigado por você ter orado e meditado comigo e que Deus abençoe você grandemente. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. Tchau, tchau!